Hoje eu estou aqui para comentar um pouco sobre o livro de Zygmunt Bauman, Nascido em Tempos Líquidos. Esse livro, que é um livro que eu aconselho, é um livro que as pessoas perspicazes, pessoas que têm as mentes voltadas para entender a conjuntura dessa atualidade, dessa pós-modernidade, elas devem procurar fazer boas leituras para que elas possam, como um divisor de águas, em meio a uma encruzilhada, ter respostas, né, para entender essa composição atual em que nós estamos vivendo, essa compostura que vivemos nessa atualidade. E eu estou aqui com esse livro de Zygmunt Bauman, que foi um filósofo, sociólogo, nasceu no ano de 1925 e morreu no ano de 1917. Esse livro, Nascido em Tempos Líquidos, foi um livro que ele escreveu através de um seminário, onde ele deu na Escola de Artes da Universidade de Artes Libertalis de Varsóvia, na Polônia, nos idos do ano de 2017, antes de sua morte, onde ele tenta entender e trazer para nós, como um pensador, como um sociólogo, como um filósofo, ele traz para nós nesse livro a oportunidade de entendermos a composição, né, o amalgamar dessa sociedade que estamos vivendo. Aqui no livro, na página de número 26, esse livro foi uma interrogativa, foi uma entrevista interrogativa, juntamente com Thomas Leoncini, muito mais jovem que ele, nascido em 1985, mas um jovem também de mente audaciosa, e teve essa oportunidade de fazer um livro com perguntas, né, um livro interrogativo, onde Zygmunt Bauman ele procura dar respostas e traz para a mente da juventude e de todo livre pensador que busca uma ideologia, que busca o entendimento dessa composição atual, entender, né, com a mente mais aberta, lendo um livro aqui, lendo outro livro ali, traçando informações, pesquisando, né, buscando conhecimento, né, trazendo tudo isso à luz das escrituras sagradas, né, sempre tendo a palavra de Deus, que já fala sobre todo esse acontecimento, tudo que está acontecendo, é mais atual do que o jornal de amanhã. Aqui, em uma das páginas, a página 26, o jornalista pergunta sobre algumas situações da moda contemporânea, né, sobre os recursos das frequentes cirurgias plásticas. E ele cita a teoria de Francis Borel. Ele diz aqui, segundo essa teoria, a cirurgia estética, sobretudo se reiterada, é a manifestação mais violenta e camuflada da tendência à automutilação. Escondida sob a capa da medicina oficial, o indivíduo não aceita o próprio corpo tal como é e, paralelamente, busca também um desafogo para a própria exigência de autodestruição. Freud a denominou pulsão da morte. Através da máscara da medicina oficial, segundo essa tese, a pessoa pode satisfazer essas duas necessidades ao mesmo tempo. Se sentir parte da cultura dominante, que quer criar uma forma de beleza segundo cânones pré-estabelecidos e identificados como os melhores. A cultura dominante por conseguinte, a arma que legitima, através da moda, a sinergia, a autodestruição, a humanização da beleza, rumo ao estereotipo do modelo de beleza real. Sigmund Freud ele fala sobre essas situações. É um livro que eu aconselho aqui nesse vídeo a você ler, né? Ele fala sobre as questões da estética, a questão de ter nascido em tempos líquidos, em tempos fluidos, né? Ter nascido em um período, essa geração que estamos vivendo agora,
da década de 70, década de 80, década de 90 para cá, você vê como as influências das gerações elas vêm batendo de forma maciça, né? Uma coisa é você nascer na década de 70, pegar aquele final do regime militar até 1985, entender a composição da moralidade, né, de como era tecido a família, como urgia, né, como estava ali tecido o urgimento da família, né, como era tecido essa composição familiar, a conduta moral da sociedade, né, através mesmo do regime militar, um regime repressor, né, de forma cultural e forma artística, né, e em alguns sentidos de uma boa conduta moral, isso divide opiniões. Você vê a década de 80, particularmente em 1985, com a abertura da democracia e a chegada do presidente Tancredo Neves, a sua falência, ele vem a morrer, né? E depois da sua morte vem Sarney, depois vem Itamar Franco, né? Vem outros presidentes, né, que vêm aí assumindo Itamar Franco, Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique, aí vem Lula, né? Dilma e esse governo atual. E diante dessas gerações de 70, década de 80, década de 90, 2010 e 2020, a gente pode fazer uma leitura dessa sociedade atual, das influências, de como tudo isso começou, né? Desde através das influências musicais, a quebra de padrões, a quebra de valores, né? A quebra de condutas. Diante dessa contemporaneidade, a gente vai ver as questões de todas as mudanças e traduzindo isso para o nosso contemporâneo. É justamente isso que esse livro, né, Nascido em Tempos Líquidos, de Zygmunt Bauman, ele procura, né, trazer, né, e através, tem alguns outros livros, né, que eu li também do jornalista Zueni Ventura, né, um livro que eu li com muitas lágrimas, é um livro 1960, 1969, um ano que jamais deveria ter acabado, né? É um livro de Zueni Ventura, um jornalista, você pode procurar, em 1969, né? Tem mais ou menos uns 20 anos que eu li esse livro, de Zueni Ventura, e é um livro emocionante, empolgante. É um livro que nós podemos fazer uma junção com esse livro de Zygmunt Bauman, Nascido em Tempos Líquidos, né? Existe também O Amor Líquido, que foi um best-seller também. Eu tenho esses livros aí. E é uma opinião que eu estou lhe dando, um conselho que eu estou lhe dando, é que você possa ler bons livros, né? Para a gente entender hoje, a gente não pode entender essa situação que vivemos agora, nessa pós-modernidade, do ano de 2021, com pandemias, né? Agora mesmo com essa questão de mudanças climáticas que está acontecendo, enchentes aqui no Nordeste, particularmente no estado da Bahia aqui, né? A gente tem visto isso de forma muito contundente, né? A mudança comportamental da juventude com essa ausência, né? Essa, essa limitação, quero dizer, né, de estar enclausurado dentro de casa, as pressões psicológicas, né? Eu acho que isso tem trazido também muitas questões, muitos problemas para a juventude, na posição atual que nós estamos vivendo. Nós precisamos, obviamente, pesquisar, né? Ter um entendimento, né? E isso é muito importante. Então, fazendo esses cruzamentos, fazendo bons livros, entendendo um pouco da questão da sociologia, né? Você lê um livro de Gilberto Freire, você lê um livro de Paulo Freire, né? Você lê um livro de Darcy Ribeiro, né? É importante você fazer traçar um Pierre Verger, né? Fluxo e refluxo, né? Você lê um livro moderno agora, um livro Escravidão, né? De Laurentino Gomes, né? 1821. Conhecer um pouco da composição da história do Brasil, né? Você fazer uma leitura, você entender um pouco da questão da geopolítica, você entender um pouco da geografia. Eu tenho aqui mapas aqui, né? Tenho mapas, a gente
tem aqui mapas, onde a gente procura entender um pouco, né, dessa composição, né? Tem aqui o mapa do Brasil, mapa da América, né? Para a gente poder entender um pouquinho, né, a questão dessa composição, né, da geopolítica, né? Então as pessoas elas não têm isso, né? O cara não sabe onde é que fica a América do Norte, o cara não sabe onde é que fica a Ásia, ele não sabe a Rússia faz fronteira com que país, né? Paquistão faz fronteira com que país, China faz fronteira com que país, o que é que está acontecendo com a China com Taiwan, né? Porque a Rússia quer invadir a Ucrânia, né? Quais são as especulações da agricultura, do alimento mundial? O cara vai comentar, traçar um comentário, combustível, isso, ou aquilo, política. Pô, o cara assiste o jornal, seja um jornal nacional, seja qual for o jornal, ele assiste, perdão, aqui é tudo de forma técnica. Ele assiste o jornal nacional, né? Ele assiste um jornal, outro qualquer da televisão, e ele quer entender em 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, a composição política. Ele não sabe o que foi a perestroika, ele não sabe o que foi, ele não tem entendimento da influência da queda dos muros de Berlim, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Ele não tem ideia, né? Ele não tem ideia da composição política, né? O que foi a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, o mundo pós-guerra mundial, né? Ele não tem ideia de 1500, o que é que estava acontecendo na Europa, né? O término da Guerra dos 100 anos, que na verdade foi 110 anos, como é que estava borbulhando a Europa, né? Não tem ideia de como foi a Reforma Protestante, aquele livro de Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura, que influenciou, né, a Martinho Lutero e outros, né, que encabeçaram a Reforma Protestante. Ele não tem ideia da história, ele fica voando, ele pega o bonde, a gente já nasce com um bonde andando. E aí ele não procura ser um autodidata, um pesquisador, não. Ele vai estudar em uma escolástica que vai formatar a mente dele, né? O camarada não lê um Jean Piaget, não lê Vygotsky, né? Ele não sabe não lê Eric Fromm, não lê um Carl Jung, um Sigmund Freud, né? Ele não pesquisa sobre a física quântica, né? Ele não procura ler, não é ler para falar bonito no meio das pessoas, não, é para não ser um topeira, sabe? E a pior coisa que tem é você estar perdido. Você não tem entendimento do mundo que te cerca, sabe? Você não tem domínio das coisas que te rodeiam, né? Tem aqui alguns livros aqui, eu poderia citar vários livros aqui, muito importantes, né? Esse livro aqui, psicólogo Paulo Nascimento, né? Mestrado em psicologia e doutorado, né? E doutorado em linguística, um grande amigo meu, né? Quero agradecer por ter me dado de presente esse livro, né? E esse livro aqui, por que eu peguei nesse livro? Porque há uma importância, psicologia do luto em tempos de Covid-19. É um livro esplêndido, um livro de composição, não é uma leitura exaustiva, não é uma psicologia técnica, é uma psicologia humanística com um cheiro do povo, um livro de qualidades que eu aplaudi ao meu amado irmão, amigo, né, teólogo, professor, né? E ele escreveu esse livro sentindo com a compaixão a dor do outro. É um livro, como é que você pode entender um momento como esse que estamos passando, e que pode vir problemas maiores, sem entender, certo, a questão do luto, certo? Como eu posso acompanhar, né, as pessoas que estão em luto persistente, as pessoas que não fechou o ciclo, não pôde velar os seus mortos, seus entes queridos.
Não fecha o ciclo. A pessoa ainda fica. Tem pessoas que estão esperando os pais voltarem para casa, esperando as mães voltarem para casa. Esse livro aqui é um livro que deve ter clarividência no Brasil inteiro, porque a iniciativa, né, do nosso querido psicólogo Paulo Nascimento escrever esse livro, né? Mas aí as pessoas ficam voando. Não, está tendo uma pandemia, está tendo um problema, está tendo isso ou aquilo, querendo voltar para as festas, né? Você vê que é uma sociedade sistêmica, ela é viciada no hedonismo, né? Viciada nas festas, né? Então esse vídeo que eu estou gravando aqui é mais um bate-papo, né? Não é um desabafo, é um bate-papo para que você possa ouvir, né? Fazer seu comentário aí abaixo aí no vídeo, né? Poder aguçar sua mente mais para a leitura. É um livro, é um vídeo que eu estou fazendo para incentivar a leitura, né? E quis comentar sobre o livro de Paulo Nascimento, né? Porque é um livro que eu acho que de suma importância, né? Da mesma forma que é o livro de Zygmunt Bauman, né? Nascido em Tempos Líquidos. Eu não vejo um livro, não são diferentes, falam de alguns assuntos diferentes, mas é a composição. Nós não estamos falando sobre o que está compondo essa sociedade. Não só Zygmunt Bauman falando sobre Nascido em Tempos Líquidos, ele fala sobre muitos assuntos que compõem o modo operandi, né? O modo vivendis da sociedade, mas também como lidar também dessas feridas que vão ficar abertas, né? E aí você não procura ler, você pode ter acesso a um livro como esse, mas você não procura ler, você não procura se informar, aí vai falar alguma coisa, não conhece nada, não sabe nem quais são os países que fazem fronteira com o Brasil. Não tem nenhum entendimento que, por exemplo, a Guiana Francesa, o Brasil, a França está mais perto do Brasil do que qualquer outro país da Europa. É um dos países que tem uma fronteira mais próxima de um país da América do Sul, mais próximo do que certos países lá da Europa que fazem fronteira com a França. Através da Guiana Francesa, né, onde há um escoamento todinho de minério, de ouro, e aí é um outro assunto. Fala sobre geopolítica, né? A gente não está sabendo as influências que estão tendo, né? O Brasil corresponde a 17% da agricultura, né? Alimenta a fome mundial, certo? Agora com essa enchente, a soja, né? O óleo vai ter um aumento exorbitante, porque a perda de soja aqui no oeste da Bahia, Barreiras, que é Mimoso do Oeste, né? Eduardo Magalhães, essa região toda aí foi afetada. Hortaliças, pessoas perderam, plantações inteiras foram inundadas, né? Então a gente vai ter aí 3, 4, 5 meses, ou 6 meses, entrar no ano de 2022 já em uma crise, talvez, de abastecimento, né? Em sementes, como está tendo uma crise aí no combustível, né? O aumento, né? A questão do mercado interno, o mercado externo, as influências. E às vezes, irmão, a pior coisa que tem é você ser um sujeito desinformado. Porque o que a gente está tendo aí são pessoas informadas por um crédulo, né? Eu sou de tal religião, minha teologia é o cara bitolado, certo? Ele não procura, não, esse livro aqui eu não posso ler porque não é da minha vertente religiosa, não é da minha ideologia política. Eu sou comunista, eu não posso ler esse livro aqui, né? Eu sou, né, capitalista, eu não posso ler esse livro aqui. Aí o cara fica assim, ó, com a viseira, o cara não abre o leque para entender sobre a questão da multiforme, né? Se eu posso usar essa palavra, né? Abrir o leque para entender, ver o mundo de amplo aspecto, né? E ele fica ali, a cosmovisão dele é tolhida, é um camarada encrespado, né? Só metódico, no mau sentido da palavra, só pensa dessa forma, né? Ele ali, o cara, ó. E isso aí é um grande problema. A pessoa tem que ler, o apóstolo Paulo disse, lê tudo e retém o que é bom.
né? Então, às vezes, até dicionário a gente tem que ler para enriquecer. Você vai pegar um dicionário aqui, seja, né? A pessoa não conhece nem a Constituição do país dele. O cara vai pegar um dicionário desse aqui, Aurélio Buarque de Holanda, um Michael, ou qualquer outro dicionário. Ele vai procurar enriquecer o vocabulário dele. Quando você vê uma palavra que você não conhece, você anota ali, né? E vai pesquisar para você enriquecer o seu vocábulo, as letras vernáculas, o seu português. E as pessoas ficam aí tapadas, né? Militando em causa própria, sendo um condutor hábil de massas, quando não um conduzido, né? O Senhor Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Qual é a forma de eu ter um entendimento? Paulo ele citou a poesia do Cretense, né? Quando ele fala para Tito, ele cita, né? Existem algumas citações no próprio Novo Testamento, nas epístolas, de alguns ditados, algumas coisas que era da cultura popular, né? E a gente às vezes, irmãos, por falta de vontade, né? A preguiça, tá com o smartphone ali na mão. Aqui, ó, do iceberg à Arca de Noé, Leonardo Boff, né? O camarada vai ler bons livros, ele vai ter. Aqui eu poderia falar até o Otávio Velho, né? Mais realista do que o rei. Ocidentalismo, religião, modernidades alternativas, né? É um livro de ciência, né? Um livro de antropologia, importantíssimo. Uma leitura de um livro desse é enriquecedor. Vai abrir a sua mente, vai. Não é abrir a mente para o pecado, não é abrir a mente para a estupidez, meu amado. É que você vai poder conversar à altura com qualquer pessoa que chegar com você. Seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, seja uma pessoa. Você vai ter certo respaldo para entrar na área da medicina e trazer para a área do evangelho. Porque a palavra é a cura de todos os males. A palavra é a solução, é a libertação. Então você não pode falar com um advogado, você não conhece qual é o mundo de um advogado. Jesus sabia de tudo. Ele era Jesus, né? E nós precisamos, irmãos, então, ler, estudar, meditar, trazer para as escrituras sagradas, entendeu? Ser um homem polido, né? Como diz um dos grandes palestrantes marins, né? Ele diz o homem polido, a polidez, né? O palestrante seminarista Marins fala com muita particularidade quando ele dá palestras para marketing, empresas, né? A polidez é você ser uma pessoa culta, mas não é aquele culto ateu, não é aquela pessoa de mente fechada que ignora as pessoas, que é soberbo, não. Muito pelo contrário, a sabedoria faz você ser mais humilde, né? A pessoa olha para você, ela até olha para você, olha para sua aparência, né? E ela vai te subestimar, né? E aí, de repente, você fica ali calado, né? Vai ter uma oportunidade, quando você abrir a boca, você vai derramar sabedoria, vai derramar conhecimento, né? Vai ser ovacionado, as pessoas vão aplaudir a Jesus Cristo na sua vida, né? Você chegou ali com a sabedoria de Deus, com respaldo, né? Então, eu estou deixando aí esse vídeo com algumas leituras, né? Não vou falar de todas, né? Deixando aqui para você um conselho de amigo, de irmão, abandone a estupidez, né? Salomão disse, até quando, ó nécios, até quando ignorantes, amareis a estupidez, né? A sabedoria clama pelas praças, nas esquinas, né? Então a gente vai ser sábio se a gente ler, se a gente estudar, né? Se a gente tiver uma mente auspiciosa, né? Com apetite à palavra de Deus, né? Agora fica aí, videozinho, Kawaii, TikTok, YouTube, vendo baboseira, pô, certo? Vai conversar, na minha época que eu era jovem, o cara ia conversar com uma menina, né? Naquela época, década de 80, as mulheres elas selecionavam homens inteligentes, né? A gente falou aqui sobre as influências culturais, né? Hoje, o camarada colocou um brinco, colocou um cigarro na mão, uma jaqueta, um bermudão lá embaixo, um batidão, né? E aí a pessoa vai
as mulheres, as meninas ficam doidas, né? Na minha época, no mínimo, você tinha que falar uma poesia de La Fontaine, né? Você tinha que saber alguma coisa, você tinha que estudar, estar estudando, ter conteúdo, né? Se vestir bem, ter um bom comportamento. Hoje em dia raspa as nádegas no chão, né? Desce na boca da garrafa, né? Então até a musicalidade há uma influência quântica, né? Na mecânica quântica, né? A musicalidade, né? Você vai ouvir um Beethoven, você vai ouvir uma música com uma letra que eleva o espírito, a alma do homem, é uma coisa. Você vê uma música, né? O coração bate não sei aonde, né? Essas músicas com conectações sexuais, isso vai deprimir a alma do homem, vai colocar você para baixo. Você vai ser uma pessoa negativa, uma pessoa, né? O homem é aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, né? Aquilo que ele estuda, entendeu? Então fica aí, meu querido, essa dica para você, tá certo? Abra o coração para leitura, né? Aqui eu tô falando de livros, né? A palavra de Deus está acima de tudo isso, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e que você possa ser um grande estudioso e ser um autodidata para não tomar um a zero e quando for falar entender o cumprimento das profecias de entender a composição atual, não só da geopolítica, mas de como nós chegamos até aqui. O desenrolar dos acontecimentos. Um grande abraço, Deus abençoe.